Meus caros, muito boa noite. Retomando as nossas atividades, eu gostaria de confirmar, antes de mais nada, se todos estão me ouvindo. E logo na sequência, agora, eu vou começar a compartilhar com vocês uma tela, dando início, então, ao nosso curso, a aula de número 1, Conceitos Fundamentais do Fenômeno Jurídico. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão me ouvindo nesse momento? Sim. Então está ótimo. Agora eu vou começar a compartilhar. Vocês conseguem ver esse slide, Conceitos Fundamentais do Fenômeno Jurídico? Sim, pessoal? Não, ainda não. Ainda não? Muito bem, um minutinho só. Vamos compartilhar aqui, apresentar agora a tela inteira. Tenha um pouquinho de paciência. Acredito que agora vá. Agora foi. Sim, conceitos fundamentais do fenômeno jurídico? Muito bem, então, vamos dar início à nossa aula de hoje, observando que, conforme eu havia conversado com vocês no nosso último encontro, a aula de número 1, ela se inicia hoje e ela há de prosseguir durante a próxima semana. O total de 3 encontros me parece mais do que suficiente para que a gente consiga esgotar a temática, objeto desse específico capítulo da nossa trajetória. E, para começo de conversa, eu gostaria de observar com vocês o seguinte. Eu tive ocasião, há alguns anos, de lecionar uma disciplina que está sendo ministrada para vocês nessa oportunidade, que é Teoria Geral do Direito. Eu nunca fui professor de Teoria Geral do Direito, não é a minha área, muito embora eu tenha uma grande admiração pela disciplina, mas houve ocasião de eu ter de ministrar essa disciplina improvisadamente, em virtude do afastamento provisório de um professor da instituição. Bom, pois bem, e enquanto professor substituto de Teoria Geral do Direito, a minha principal preocupação no primeiro contato com os alunos era de perguntar, escuta, o que é que se entende por direito? Haverá no nosso curso de Direito Civil uma aula específica, aula de número 2, não da próxima semana, mas da semana imediata, em que eu vou me ocupar exatamente desse tipo de questionamento. O que é que se entende por direito? No entanto, nessa primeira oportunidade de contato entre nós no que diz respeito a aspectos de conteúdo, eu gostaria de me debruçar sobre outra espécie de pergunta. Eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte, para que será que o direito serve? Bom, quando nós perguntamos para que o direito serve, várias respostas podem ser oferecidas e muitas delas bastante razoáveis. Agora, eu gostaria que nós entendêssemos que o direito, assim como uma série de outros mecanismos, acaba contribuindo para o processo de arrefecimento das tensões sociais. Ele contribui para a progressiva adaptação do homem à vida em coletividade. É importante que nós observemos o seguinte. Algumas palavras carregam consigo um sentido que eu não diria pejorativo, mas um sentido preponderantemente negativo. Tomemos o exemplo da palavra explosão. Explosão é algo positivo ou negativo? Eu tenho certeza que grande parte de vocês diria explosão é algo negativo. No entanto, eu seria mais cauteloso. É claro que se eu estiver falando na explosão de uma usina nuclear, se eu estiver falando na explosão de um paiol, sem dúvida alguma, que nesse caso a explosão terá consigo, obviamente, um sentido negativo. No entanto, se eu estiver a contar para vocês o que aconteceu aqui comigo na semana passada, talvez a posição de vocês acabe mudando um pouquinho. Na semana passada, um parente estava aqui visitando a minha casa, quando de repente ele acabou passando mal. Só eu estava em casa e eu precisava levá-lo urgentemente ao pronto-socorro. Não havia tempo de conseguir sequer uma ambulância. Como eu não sou uma pessoa corpulenta, e ao contrário, esse parente era muito mais forte do que eu, não havia nenhuma chance de eu conseguir carregá-lo nos meus braços, mesmo que o pronto-socorro não seja tão distante da minha casa. O que eu fiz? Coloquei aquele sujeito no meu automóvel e levei de automóvel até o pronto-socorro. Para que o automóvel chegasse ao pronto-socorro, o que é que se verificou? Uma série de explosões no interior das camisas do motor daquele bendito automóvel, daquele veículo. Essas explosões, claro, explosões controladas, foram absolutamente indispensáveis para que eu conseguisse salvar a vida daquela pessoa. Conseguem compreender? Na verdade, nós não podemos culpar a bendita da faca por um homicídio causado.
A faca que é utilizada para tirar a vida de alguém, em certa circunstância, é a mesma faca que eu utilizo para partir o pão. Como é que se fala naquele poema de Cruz e Souza, ou Augusto dos Anjos? Não, Augusto dos Anjos. Toma um fósforo, amigo, acende o teu cigarro. O beijo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Nós não podemos demonizar os instrumentos. O termo explosão, é claro que no mais das vezes, descontextualizado, pode nos levar à conclusão de que estamos diante de um acontecimento negativo. Mas em certas circunstâncias bastante específicas, explosão pode ter um significado positivo. E o mesmo se diga a respeito de uma palavra importantíssima para uma das disciplinas com as quais vocês trabalham no primeiro ano do curso de graduação, a palavra conflito. Conflito é alguma coisa positiva ou negativa? Muitos, na tônica da explosão, diriam, conflito é alguma coisa negativa. E eu diria a vocês, não necessariamente. É claro que existem conflitos capitais que acabam levando à morte de um dos contendentes. Claro, tudo bem, nesse caso o conflito é negativo. Mas quando nós pensamos, por exemplo, naquilo que aconteceu no final da manhã de ontem, eu dei as minhas 2 aulas da manhã e logo depois, antes de entrar nas minhas atividades da tarde, eu fiz 2 bancas examinadoras acompanhado pelo querido amigo professor Rico Paula Júnior. 2 alunos meus de graduação, meus orientandos, apresentaram seus respectivos trabalhos de conclusão de curso. A apresentação no trabalho de conclusão de curso para uma banca examinadora é eminentemente uma situação de conflito. Mas não um conflito onde as partes estão se digladiando, não. É um conflito de posições no qual os examinadores, os professores, normalmente ostentam aquela posição um pouco mais conservadora. Não que eles sejam dotados de posicionamentos pessoais conservadores, que eles tenham aderido a valores conservadores. Não. Simplesmente a forma de pensar juridicamente deles é uma forma um pouco mais tradicional, um pouco mais acostumada àquilo que só acontecer em matéria jurídica. E o aluno traz consigo, normalmente, alguma sorte de inconformismo, de rebeldia, de manifestação de resignação com as soluções que comumente acabam sendo apresentadas para a solução de um problema qualquer. E dessa espécie de interação entre o aluno examinado e os professores que o estão arguindo, normalmente ambos os lados acabam saindo engrandecidos. O aluno com o produto da experiência dos seus professores. E, de outro lado, os professores acabam sendo rejuvenescidos com aquele vício trazido pelo aluno, na abordagem, talvez no usual daquela questão. Então, é importante de nós compreendermos que o elemento conflito não é necessariamente um elemento nocivo em si mesmo, desde que ele venha a ser bem administrado, desde que ele venha a ser gerenciado de maneira positiva, ele pode trazer alguma sorte de contribuição para o estado no qual ele acaba se inserindo. E o direito serve exatamente para mediatizar esses conflitos, para evitar que esses conflitos, que muitas vezes acabam sendo progressivos, que acabam sendo positivos, que acabam sendo frutíferos, para evitar que eles possam vir a comprometer o tecido social e a sua rigidez, para evitar que o esgarçamento do tecido social se dê à vista do caráter descontrolado de um conflito. Voltando aqui ao exemplo do funcionamento de um motor, o direito funcionaria como aquele óleo lubrificante que impede que as explosões ocorridas no interior das camisas de um motor acabe redundando na fusão, no comprometimento do próprio maquinismo. Então, esse óleo lubrificante, que às vezes pode parecer de importância menor, ele acaba sendo extremamente decisivo para a conservação do funcionamento da própria máquina. E o direito tem essa função, a meu ver, importantíssima de manutenção e de preservação da rigidez do tecido social. Muito bem. E quando eu falo em tecido social, o que vem à minha mente imediatamente? Uma tendência natural do ser humano à vida em coletividade. Não se pode falar em vida social, em tecido social, sem que se pense em pluralidade de pessoas, em vida em coletividade. Exatamente por isso, no segundo alvéolo dessa transparência, eu digo que o homem é um ser gregário. O que significa dizer isso? Que o homem tende, em regra, à vida em coletividade. Eu sei, nesse momento aparecerá um outro aluno e me dirá, mas professor,
Eu assisti um programa de televisão no último domingo à noite e se falava de um sujeito que viveu 40 anos em uma caverna, sem água, sem luz, sem telefone, sem qualquer espécie de serviço de internet ou coisa que o valha. Ele plantava, ele caçava, ele coletava e vivia muito bem, obrigado, isolado de qualquer espécie de contato social. Pois bem, mas é exatamente aquela espécie de exceção que acaba confirmando a regra. Eu não disse que o ser humano pode viver sem respirar. Realmente, esse é um exemplo de regra absoluta. Não existe exceção que escape a essa normalidade. Agora, quando eu digo que o homem tende a vida em coletividade, eu não estou dizendo que não haja exceção. A exceção, aliás, é tão excepcional que acaba sendo objeto de alguma espécie de atenção por parte da mídia quando se verifica uma situação que escape a esse juízo de normalidade. Então, em regra, nós fazemos parte de um círculo social muito grande chamado sociedade. E não apenas de um círculo social. Nós fazemos parte de imensos círculos sociais e cada círculo do qual fazemos parte contempla uma série de exigências que acabam sendo condições para que nós venhamos a participar desses grupamentos. E essas condições para as quais nós venhamos a fazer parte desses grupamentos importam, mais das vezes, em renúncias, em abdicações às nossas tendências naturais. Por exemplo, nós estamos na primeira semana de aula. Durante essa primeira semana de aulas, é lógico que o relógio biológico de cada um de vocês está se adaptando e o meu também. Não é que antes da primeira semana de aulas eu não fizesse nada da minha vida. Eu tenho uma atividade administrativa na faculdade. Do ponto de vista acadêmico, eu vinha produzindo algumas pesquisas, alguns artigos, revisando alguns textos para eventualmente serem publicados, mas a rotina das aulas acaba realmente tumultuando um pouquinho o funcionamento habitual das nossas atividades. Exatamente por isso, eu conversei com o professor Rodrigo, nosso diretor, e também com a professora Ana Paula, nossa coordenadora, expliquei cuidadosamente para eles a situação. E disse o seguinte: olha, no que diz respeito às aulas da manhã, eu gostaria de começar as aulas não às 7h30, das 7h30 às 9h10. Eu gostaria de começar a aula das 8 horas e estender um pouquinho até umas 9h40, 9h50. Prometo que disso não passa. E expliquei que isso se justificava porque, tendo meia hora mais de sono, eu conseguiria dar uma aula substancialmente melhor. Eles entenderam perfeitamente a situação e me disseram que eu teria a liberdade de abrir mão das primeiras aulas, que um outro professor apareceria a partir das 7h30 para ministrar aquelas aulas para os alunos. Eu fiquei tão feliz. Só não fiquei muito feliz quando eles me disseram que, para isso, eu precisaria abrir mão de parte da remuneração, porque, afinal, esse professor precisaria ser remunerado. No momento em que eles disseram que eu teria a possibilidade de começar as minhas aulas um pouco mais tarde, mas precisaria abrir mão de parte da minha remuneração, eu tirei do meu bolso uma balança de 2 pratos que eu sempre carrego comigo. E de um dos lados da balança, eu ponderei o benefício de acordar um pouco mais tarde, recebendo metade do meu salário. E de outro lado, o benefício que eu teria em receber a integralidade do meu salário, muito embora acordando um pouco mais cedo. E eu não preciso dizer para vocês para que lado da balança o prato acabou pendendo, né? Obviamente que eu acabei acordando mais cedo, às 7h30 da manhã, mantendo meu emprego e mantendo a minha remuneração. Ou seja, para que eu conseguisse extrair os benefícios da vida em coletividade, os benefícios da atuação profissional na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, eu tive de refrear determinadas tendências, dentre elas, por exemplo, a de dormir até um pouquinho mais tarde. E isso não diz respeito exclusivamente à minha participação aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, não. Na época do ensino presencial, e eu falo disso como se fosse uma realidade mais longínqua, mas não faz tanto tempo assim, eu leciono na faculdade desde 2010, mas há poucos anos, eu sempre lecionei às sextas-feiras à noite. E os professores, volta e meia, me convidavam: Estevam, depois da aula, termina às 11, vamos comer uma pizza e tudo mais? E eu nunca fui um cara muito sociável, né? Eu sempre fui um pouco mais retraído, sempre fui muito caseiro, queria terminar a aula e vir para minha casa, ficar com minha esposa, meus gatinhos e tudo mais. De toda forma, já estava acabando o rol das minhas desculpas, porque eles convidavam todas as semanas. E aí, um dia, eu estava meio que sem jeito de dizer não, falei: olha, eu vou até o toalete, mas já já eu respondo à volta, fiquem tranquilos.
fui até o toalete, liguei para minha casa e perguntei para minha esposa, escuta, eu posso ir comer uma pizza com os caras? Porque eu já não tenho mais o que responder para dizer que não posso ir com eles. E ela falou, não, vai, seja feliz, só não volta muito tarde, porque afinal amanhã a gente tem um dia longo, né? Mas sair de coisas para fazer. Falei, tudo bem. Conversei com eles e disse, olha, pessoal, eu posso ir com vocês? Sim, a gente se encontra às 11 horas, tal. Nos encontramos na saída da aula. Saímos aqui da faculdade, 2 quarteirões, nós temos a pizzaria. Não havia motivos para a gente chegar muito tempo depois de terminar a aula lá. Tanto que eu cheguei, um outro professor, às 11h05 da noite. Aí uns outros 2 ou 3 professores foram chegando, alguns deles demoraram bastante a chegar, cada um com o seu ritmo, né? E o fato é que por volta das 11h30, 11h40, já estavam servindo a pizza quando o último professor chegou. Eu comi rapidamente um pedaço de pizza e pedi licença deles e falei, olha, eu tenho que ir embora, tenho que ir para minha casa, amanhã eu tenho um dia longo. Esse professor que tinha acabado de chegar por último, ele falou, poxa, Estevão, você é um estraga-prazer mesmo, né? Você é um sujeito muito indelicado, você é antissocial, não quer conviver conosco, fica dando essas desculpas. Falei, não, professor, não é isso. Veja bem, amanhã eu tenho um dia complicado, mas além disso, se eu chegar muito tarde, a minha esposa vai esfolar meu couro. Então, por favor, entenda isso. Na semana que vem eu venho e fico até um pouco mais tarde. E lá que fui eu, de volta para Vila Mariana, onde eu morava em São Paulo. Quando de repente eu desço no segundo andar lá do meu edifício, do apartamento, e aí eu tinha uma daquelas fechaduras eletrônicas, não de digital, de senha. Eu digitei a bendita da senha e a porta não se abriu. Falei, puxa, eu tomei Coca-Cola, não tem nada demais, então eu vou digitar de novo a senha. Digitei a senha e a porta não se abriu da mesma forma. Bom, eu olhei para o relógio, já era mais ou menos 1h20 da manhã, meia-noite e 20. Aí eu cheguei discretamente, simplesmente toquei a campainha de leve, porque afinal os outros vizinhos não podiam ser acordados. Não deu um segundo, a porta se abriu e a minha esposa lá de dentro. Pois não? Aí eu olhei para ela e falei, ô Elaine, por favor, deixa eu entrar, né? Acabei chegando agora, a chave, a fechadura acho que não está funcionando bem, tem que trocar a bateria. Ela falou, não, a fechadura está funcionando perfeitamente. O que não deve estar funcionando é a bateria do seu relógio. Que horas são, por gentileza? Eu falei, olha, meia-noite e 20 e tal. Ela falou, isso são horas de você chegar? Aí eu olhei para ela e falei, Elaine, entenda uma coisa, estávamos em 5 professores, um deles chegou tarde, eu fui um dos primeiros a chegar, comi um pedaço de pizza só, tô com o estômago roncando. Você fica pegando no meu pé, mas eu sou um dos professores, como diz o Caio Ribeiro, eu sou um dos mais bananões que tem lá. Se você fosse casado com outro professor da faculdade, ela me interrompeu e disse o seguinte, eu não sou casada com os professores da faculdade de São Bernardo do Campo, eu sou casada com Estevão Repousada. Quando ela falou isso, eu percebi que para fazer parte daquele círculo social, do apartamento número tal, do edifício da Rua Vitor Peleja, eu precisaria renunciar, talvez, às pizzas das sextas-feiras à noite. Ah, professora, sua esposa é rigorosa. Não, não é só ela. Os meus pais também, família é complicado. Antes da pandemia, Covid e tudo mais, uma vez por mês, pelo menos, eu ia à casa dos meus pais para almoçar com eles no domingo. E o almoço na casa dos meus pais não é 1h29 da tarde, nem é 1h31, é 1h30. Tem que estar todo mundo lá, sentado à mesa. Dia dos Pais, não do ano passado, naturalmente, eu não queria matar meu pai de Covid, mas no ano retrasado, lá que apareci eu e falei durante a manhã inteira, olha, a gente não pode se atrasar. No que eu chego na rua da casa dos meus pais, 1h32, eu já vi que estava atrasado, aquela rua, Dia dos Pais, né, toda apinhada de automóveis, eu tentando localizar uma vaguinha para estacionar, localizei uma vaga apertadinha, tentei parar, quase encostei no carro de trás, e aliás, um vizinho estava no carro de trás, acho que tinha ido visitar o pai dele, e começou a buzinar, escuta, vai bater no meu carro? Falei, não, só estou estacionando. Falei, eu estou com pressa. Ele olhou para mim e falou, no domingo você está com pressa? Eu dei uma risada meio amarela, né? Não tinha como explicar para ele, mas a minha irmã entendeu perfeitamente. Quando eu entrei em casa, na casa dos meus pais, ela olhou para mim, fez aquele olhar regalado e disse, onde você estava? Por que você está atrasado? Para fazer parte daquele círculo social da casa dos meus pais, eu também preciso abrir mão de determinadas espécies de liberdades, como, por exemplo,
simplesmente tirar o relógio nos finais de semana e não ter o meu horário regulado, não ter horário controlado num final de semana, num domingo, por exemplo. Mas não é uma exclusividade da família dos meus pais, da minha família aqui, ou da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, exigir, demandar algumas espécies de modificações comportamentais para que alguém faça parte do seu círculo. Não. Quer fazer parte da faculdade, enquanto professor, há 30 anos atrás era necessário o uso do terno e da gravata. Hoje isso tem sido flexibilizado, mas houve tempos em que não apenas o professor, mas inclusive os alunos tinham de vir de terno e gravata para as aulas. As coisas hoje estão um pouquinho diferentes. Mas eu menciono aqui nesse terceiro alvéolo do slide que todos esses círculos sociais aqui, família, comunidade, cidade, Estado, não enquanto unidade da federação, Estado no sentido teórico, de ciência política e teoria do Estado, né? Dentre outros, todos esses círculos sociais pressupõem alguma sorte de adaptação, algum refreamento nas nossas tendências naturais, nas nossas inclinações, em prol dos benefícios oriundos da convivência em coletividade. E muitos de vocês devem imaginar, professor, um único instrumento de adaptação social é o direito. Lê do engano. Aqui no quarto alvéolo trago a vocês uma série de elementos ou mecanismos de adaptação social dos quais nós nos servimos para conseguir viver de maneira mais eficiente em coletividade. Religião, moral, política, educação, economia, ciência, arte, moda, etiqueta, direito. Todas essas ferramentas, todos esses mecanismos, eles fazem parte de um sistema de adaptação social. E esse sistema de adaptação social funciona como a caixa de um relógio. Não sei se vocês já viram como funciona a caixa do relógio. É uma espécie de organismo no qual nós encontramos várias engrenagens. Todas elas estão vinculadas, de modo que o movimento de uma influencia no movimento das demais engrenagens. Existem aquelas engrenagens pequenininhas, que se movimentam num ritmo frenético. Existem aquelas engrenagens maiores. Quanto maior a engrenagem, menor a velocidade da sua movimentação. É uma relação de proporcionalidade inversa, né? Por exemplo, se nós fôssemos fazer uma analogia, eu diria a vocês que a moda corresponderia a essa pequenina engrenagem. E por quê? Bom, eu garanto a vocês que a moda de 2021 é substancialmente diferente, diversa da moda de 2020. Vocês vão me dizer, mas professor, com todo respeito, você não se veste de uma maneira assim que nos inspire a crença de que você conhece muito a respeito de moda. E de fato eu não conheço praticamente nada a propósito de moda. Mas eu conheço um pouquinho a respeito de economia. E em função disso, eu posso garantir a vocês que a moda de 2021 é bastante diferente da moda de 2020. Por quê? Porque nós estamos em um cenário de pandemia. Muita gente perdeu o seu emprego. Outros que não perderam o seu emprego tiveram a sua renda reduzida. Os recursos são escassos e eu tenho de optar entre gastar os meus escassos recursos em alimento ou em uma vestimenta nova. Bom, é claro que normalmente eu haverei de priorizar o alimento, que é gasto, que acaba sendo considerado um bem consumível, e acabo deixando em segundo plano uma vestimenta, que é um bem não consumível, pode ser utilizado várias vezes. A não ser que o mercado incuta no Estevam o interesse, a necessidade de substituir a sua vestimenta do ano passado por uma vestimenta nova. Porque a vestimenta do ano passado talvez não esteja em sintonia com os padrões da moda prevalecentes no contexto atual. E aí eu acabo alocando os meus recursos escassos de uma outra maneira. De modo que em lugar de comprar carne, eu compro o tal do ovo e acabo comprando uma camiseta também. Eu não consigo fazer uma fantasia, uma mágica e multiplicar o dinheiro. Eu simplesmente promovo uma realocação em virtude das necessidades que então acabam surgindo. Ora, então, na verdade, é a necessidade da manutenção do giro da roda da indústria têxtil que eu posso dizer a vocês que a moda de 2021 é bastante diferente da moda de 2020, assim como a de 2020 era diferente da de 2019. Do outro lado dessa engrenagem, nós vamos encontrar aquela engrenagem grande, gigantesca da religião, que para um observador, às vezes menos atento, pode parecer imóvel. Mas ela não está imóvel, ela simplesmente se movimenta de maneira mais lenta, numa cadência mais reduzida.
Não, professor. A religião não se movimenta. Eu digo a vocês que ela se movimenta, mas numa cadência mais lenta. Olha só, vou fazer uma pergunta a vocês respondam, não precisa ser no chat, não precisa ser no microfone, mas respondam para si próprios. Me digam uma coisa. Segundo as Sagradas Escrituras, e isto não é uma aula de catecismo, eu apenas quero comparar a religião, o direito, a moda, a etiqueta, a arte, a história. Bom, ficou claro, né? Bom, de qualquer forma, segundo as Sagradas Escrituras, o que é que eu devo fazer se alguém esbofetear minha face esquerda? Alguns de vocês já devem ter respondido aí do outro lado. Deve oferecer a face direita. E eu digo, tem certeza disso? Porque eu não perguntei segundo os Santos Evangelhos, segundo o Novo Testamento. Eu perguntei segundo as Sagradas Escrituras. E vocês vão dizer, tem diferença? E eu digo, tem. Porque se eu tomar em consideração o Antigo Testamento, a solução dada é derivada da diretriz olho por olho, dente por dente, do princípio do talião. O sujeito esbofeteia a minha face esquerda e eu tenho o direito de esbofetear a face esquerda dele. Não posso, lógico, arrancar a cabeça dele e utilizar num ritual satânico. É necessário observar um mínimo de proporcionalidade. Todavia, do ponto de vista do Novo Testamento, dos Santos Evangelhos, a resposta para essa mesma questão acaba sendo diferente. Acaba sendo, se você levou uma bofetada na face esquerda, ofereça a outra face. Conseguem perceber como duas respostas inteiramente distintas acabam sendo oferecidas ao mesmo questionamento? Isto quer demonstrar que a própria roda, engrenagem da religião, se movimenta, mas se movimenta numa cadência mais reduzida. E eu não quero entrar aqui em nenhuma espécie de contenda religiosa, mas apenas tomando-se em consideração dados objetivos. Se vocês observarem os posicionamentos adotados pelo Papa Francisco, vocês vão ver que eles são bastante diferentes em alguns aspectos dos posicionamentos adotados pelos seus predecessores, o Papa Bento XVI e o Papa João Paulo II. Não vou entrar no mérito para dizer se melhorou ou piorou, apenas eu quero que vocês compreendam que a própria roda, a própria engrenagem da religião acaba girando, embora num movimento muito mais lento, naturalmente. E o direito? O direito está entre esses dois extremos. O direito se movimenta de maneira mais rápida do que a religião, mas de maneira mais lenta do que a moda. E, na verdade, se nós observarmos a questão um pouco mais de perto, nós veremos que o próprio sistema jurídico, ele apresenta meandros, apresenta áreas onde a movimentação é mais rápida e áreas nas quais a movimentação é mais lenta. Por exemplo, de maneira aparentemente surpreendente, mas eu explicarei o porquê disso nas próximas aulas, o direito constitucional brasileiro se movimenta de maneira mais rápida, por exemplo, do que o direito civil. E se nós aproximarmos ainda mais o nosso microscópio, a nossa lupa, nós veremos que dentro do direito civil existem ramos que avançam de maneira mais rápida, como o direito das coisas, como o direito de família, e ramos que acabam avançando de maneira mais lenta, como o direito das obrigações, como o direito das sucessões. De toda forma, eu posso sintetizar a vocês que o direito é um mecanismo de adaptação social que se movimenta de maneira mais rápida do que a religião e mais lenta do que a moda. Mas dentro do próprio sistema jurídico haverá peculiaridades e movimentos em velocidades diferentes. A grande peculiaridade do direito, quando comparado a esses outros mecanismos de adaptação social, está no seu caráter coercitivo, imperativo, e eu não consigo me desvencilhar da impositividade das normas jurídicas, mesmo que eu discorde do seu teor. Isso está dito num texto do professor Marcos Bernardes de Mello, que eu vou incorporar ao nosso acervo lá do Google Classroom, ainda na noite de hoje, mais tardar na manhã desse sábado, na manhã de amanhã. São 16 páginas de um livro dele, de autoria, né, do professor Marcos Bernardes de Mello, chamado Teoria do Fato Jurídico, Plano da Existência. Eu vou fotocopiar essas 16 páginas e colocarei à disposição de vocês. E nesse texto se diz o seguinte, que o direito é um conjunto de normas de conduta de caráter obrigatório, em decorrência do qual a sua impositividade ao homem é incondicional e independente da adesão das pessoas. Vamos tentar explicar isso. Vamos supor que eu faça parte de uma determinada espécie de congregação religiosa.
E vamos supor também que eu tenha me decepcionado com a conduta de fulano de Beltrano, algum membro da congregação religiosa da qual faço parte. Aliás, eu já vinha descontente com a própria congregação religiosa desde há muito. Será que eu posso me desvencilhar daquela espécie de crença do dia para a noite, dizendo, olha, eu não faço mais parte dessa igreja? Posso ou não posso? Claro que posso. Isso, aliás, me é assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal, pela liberdade de crença, liberdade de convicção religiosa. Eu tenho, inclusive, a possibilidade de dizer, estou rompendo com a própria divindade, não acredito na existência da divindade. Isso é perfeitamente possível. O mesmo se diga a propósito da moda. Uma coisa que eu não contei a vocês no nosso último encontro, é importante eu ir contando isso em doses homeopáticas. Eu, por exemplo, na minha história, jovem, criança, jovem, eu tinha alguns sonhos. Um dos sonhos que eu tinha é muito singelo, era ter aquelas portinhas de salão na minha cozinha. Não sei se já viram, aquelas portinhas de vai e vem. Eu nunca pude ter qualquer coisa na casa dos meus pais, eles que mandavam, eu simplesmente obedecia. Aí quando me casei, eu falei assim com a minha esposa, escuta, a gente pode ter uma dessas portinhas de salão na cozinha? E éramos recém-casados, a gente estava quase casando, na verdade. Ela chegou e muito delicadamente disse de maneira sutil, olha, Estevão, a gente vai comprar o primeiro apartamento e provavelmente depois a gente vai vender. Se tiver essas benditas portinhas, tudo pode ficar mais difícil de ser alienado posteriormente. Então vamos fazer o seguinte, vamos ter um apartamento bem tradicional no começo, depois, quando a gente se mudar, quem sabe, né? Eu me convenci, o argumento dela era bom. Aí, em 2019, nós nos mudamos da Vila Mariana, lá em São Paulo, aqui para São Bernardo. Aí eu falei, agora é meu momento. Cheguei para ela e falei, podemos ver aquela questão da portinha de salão na cozinha? Mas agora, já nos conhecemos há 14 anos, já estamos casados há 7 anos. Então ela, de maneira bastante direta e objetiva, disse, não vai rolar. Eu achei até bem surpreendente como ela foi direta em rasgar o bendito do sonho que eu tinha. E, bom, com ele eu já não posso mais contar. O segundo sonho que eu tinha também vinha de desenhos animados, essas coisas que eu via quando criança. Eu queria descer as benditas cataratas num barril. Eu soube que alguém sobreviveu ao despencar. E olha que eu tenho medo de altura, né? Mas também esse segundo sonho eu não consegui realizar, porque eu não consigo descer sequer a portaria para pegar a conta de luz sem que eu esteja embebido em álcool gel, como se eu fosse um terrorista que vai atear fogo contra si próprio, né? Então, sobrou o último sonho. Qual era o meu último sonho? Eu queria, falei até com a minha esposa na época, logo depois que eu comecei a dar aula aqui na faculdade, eu falei, eu queria usar suspensórios. Aí ela olhou para mim, começou a rir, falou, Estevão, não acredito, mas você é ridículo mesmo, não? Você quer usar suspensório, vai ser motivo de piada, de chacota, se eu usar eu não vou dar risada. Eu falei, não ligo. Eu quero usar suspensório, eu acho legal. Eu vou ter que usar terno e gravata, então tudo bem, eu uso terno e gravata. Agora eu quero usar suspensório, tem gente que usa abotoadura. Ela falou, bom, o problema é seu, você quer usar, use, o ridículo vai ser você. E lá que fui eu, com os meus suspensórios, lógico, debaixo do terno e tal, para a faculdade. Quando eu entro na sala dos professores, um calor, e eu fechado, né, com o paletó, estava receoso, e uma hora eu tomei coragem e tirei o paletó. Quando eles viram os suspensórios, mas eles se arregalaram os olhos, e um deles tomou coragem e disse, Estevão, o que é isso? Eu falei, suspensórios. Eles olharam e falaram, Estevão, mas está fora de moda. E foi nesse momento que me veio à mente, assim como eu posso me afastar de uma determinada congregação religiosa, simplesmente porque eu discordo de alguma coisa que aconteceu, e as normas ou padrões comportamentais típicos dessa congregação religiosa não mais me podem ser impostos, da mesma forma eu posso dizer, não estou absolutamente nem aí para a bendita da moda. Não estou nem aí para a hora do Brasil, do que a moda acaba me impondo. E isso eu posso fazer, no que diz respeito à moda, no que diz respeito à religião. Mas eu não posso fazer isso com relação ao direito. Eu estou dando aula aqui para vocês, vamos supor que por aquela porta da sala entra um sujeito e dê um tiro na cabeça do professor. O professor morre. Aí ele é levado ao tribunal de júri. O magistrado acaba inquirindo o atirador e diz, escuta, o senhor matou o professor Estevão? Ele diz, matei, porque a voz do professor Estevão é estridente e me irritava muito, e ele não parava de falar, parecia uma pequena matraca, e em meu benefício, em benefício dos demais alunos, eu simplesmente resolvi matar aquela pessoa. O magistrado diz, mas a que ponto nós chegamos? O senhor verificou aqui, artigo 121 do Código Penal? O senhor cometeu um crime, um homicídio.
Aí o atirador olha e fala, deixa eu dar uma olhadinha. Artigo 121, matar alguém, pena 6 a 20 anos de reclusão. É verdade, eu matei uma pessoa, cometi um homicídio. Só deixa eu olhar uma coisa aqui. E ele vai folheando o Código Penal e de maneira astuta diz no finalzinho, olha, esse Código Penal aqui da década de 40 tá com 2 assinaturas aqui. Olha só, Getúlio Vargas, Francisco Campos, falta uma assinatura, a minha. E o magistrado, numa situação dessa, se não tiver uma boa formação em teoria geral do direito, realmente ele vai ficar em palpos de aranha. Mas por que ele não deveria se sentir mal ou constrangido em condenar alguém pela prática de um crime, mesmo essa pessoa não tendo concordado com a edição da norma penal incriminadora? Por uma razão muito simples. O direito se impõe aos seus destinatários, mesmo que não haja a concordância do destinatário no fato de que aquela sanção lhe venha a ser infligida, ou mesmo de que aquela norma lhe seja aplicada. É diferença entre a norma jurídica e todos os demais processos de adaptação. Para os demais, é necessária a adesão, a concordância do destinatário, do virtual infrator de uma determinada regra. No que diz respeito ao direito, não. Ele se impõe às pessoas, aos seus destinatários, de maneira incondicional, e ainda que não haja a concordância, a aquiescência por parte do destinatário na imposição desses comandos normativos. Aqui, nós devemos observar o seguinte: todos nós carregamos conosco uma espécie de força e contraforça. Nós temos uma tendência à vida em coletividade, mas ao mesmo tempo nós temos uma tendência momentânea para alguns e um pouco mais duradoura para outros, de viver em situação de isolamento. Todos nós temos um pouquinho de rebeldia ou de resignação com relação à imposição feita por outrem de determinados padrões comportamentais. Aquilo que às vezes eu tolero muito bem na segunda, na terça, na quarta-feira, os obstáculos do dia a dia, na quinta ou na sexta, às vezes a gente está um pouquinho mais cansado e a gente não tem um jogo de cintura para tolerar com a mesma paciência. Ocorre que essa resignação episódica, pontual, não tem grande consequência para o sistema como um todo. Agora, quando essa resignação, quando esse inconformismo acaba sendo iterado, acaba sendo constante e acaba sendo generalizado, ele pode desaguar num comprometimento, num esfacelamento, num esgarçamento do tecido social. É aquilo que a gente costuma chamar de revolução. Cuidado, porque revolução em sentido político ou sociológico tem um sentido. Por exemplo, Revolução de 1930, Revolução de 1932, Revolução de 1964, que desencadeou a ditadura militar. Outro é o sentido da palavra revolução na acepção jurídica da expressão. Em sentido jurídico, revolução significa o restabelecimento de novas bases que vão alicerçar o ordenamento jurídico de um Estado. Tecnicamente, no Brasil nós passamos por 7 ou 8 revoluções. Depende da análise que se faz da penúltima dessas ocasiões, né? Primeira revolução, 25 de março de 1824. É por isso que, aliás, aquela rua de comércio popular, 25 de março, é assim chamada, é a data de outorga da Constituição Imperial. 1891, a primeira Constituição Republicana. 1934, a Constituição que cristalizou pela primeira vez os direitos econômicos e sociais. 1937, a Constituição ditatorial, inspirada no modelo polonês, ficou conhecida como a polaca, a Constituição do Estado Novo. 1946, a Constituição da Redemocratização. 1967, a Constituição instituída já sob os auspícios da ditadura militar. A Emenda Constitucional número 1 de 69, que para alguns é uma autêntica Constituição, porque praticamente todos os dispositivos constitucionais acabaram sendo revistos, e para outros, que são um pouco mais formalistas, por se tratar de uma emenda constitucional, ela seria uma espécie de adendo, né, da Constituição anterior. E, finalmente, a Constituição em vigor de 5 de outubro de 1988. Todo o advento de uma nova ordem constitucional, toda manifestação do chamado poder constituinte originário acaba caracterizando, em sentido jurídico, uma revolução. Tomem cuidado com o sentido especificamente jurídico que se pode emprestar a esse termo. Tem um aluno que me pergunta nesse momento: professor, seria possível nós vivermos sem direito, vivermos sem Estado?
Existem formas de se pensar que acabam defendendo a prescindibilidade do Estado e do seu aparato de opressão por excelência, o direito. O comunismo, o anarquismo, o movimento hippie defendem essa possibilidade. No entanto, nós devemos observar que essa possibilidade de eliminação do Estado do direito, em teoria, existe, mas na prática, do ponto de vista histórico, é de difícil construção, é de difícil demonstração. Deixa eu tentar explicar, aliás, uma peculiaridade da minha forma de compreender essa questão. Se nós imaginarmos um eixo com aqueles eixos das funções que vocês tiveram nas aulas de matemática, né? F de x igual a x mais b e tudo mais. Aqui nós teríamos o eixo y, né? O f de x. E aqui, na altura da mesa, nós teríamos o x. Pois bem, numa etapa inicial, no ponto zero, nós teríamos o Estado liberal. Teríamos um quê aqui de Estado e um tanto de direito, bastante direito. Num segundo momento, bastante distante, nós teríamos a sociedade comunista, onde não haveria Estado e não haveria direito. O Y aqui é equivalente a zero. Ocorre que, entre a existência do Estado liberal, onde existe bastante direito, e a sociedade comunista, onde não haveria Estado e não haveria o aparato de opressão, o direito, existe uma etapa intermediária, o chamado Estado socialista, que estaria exatamente aqui. Ocorre que a maioria das pessoas com as quais eu converso analisa essa transição como se estivéssemos diante de uma função de primeiro grau, como se o Estado fosse paulatinamente desaparecendo e o direito também. Mas não seria assim, professor? A meu ver, não. A meu ver, essa transição se dá como se fosse uma função de segundo grau, ou seja, uma parábola invertida. Isto quer dizer que na etapa intermediária do Estado socialista, em lugar de haver uma redução do Estado, uma redução do aparato opressor do direito, nós teríamos um direito mais expressivo, um direito mais limitador e um Estado mais presente. E essa fórmula intermediária, o Estado socialista, já se mostrou presente. Vejam o direito da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sapato do bom soviético era objeto da disciplina do legislador. Atualmente, na Coreia do Norte, o corte de cabelo das pessoas é disciplinado, se não de maneira miúda, dizendo-se como o cabelo deve ser cortado, pelo menos tolhendo-se, proibindo-se o uso de determinados cortes de cabelo. Vejam, uma questão que aqui no Estado liberal é deixada ao arbítrio de cada qual. É uma questão que não interessa ao direito. Então, eu diria a vocês que, historicamente, nós não temos uma demonstração de um ambiente no qual o direito tenha sido completamente eliminado. Alguns de vocês me diriam, mas professor, vamos imaginar aquele aldeamento indígena com poucos índios no interior da Amazônia, num rincão. Poucos índios. Não existe divisão, estruturação de poder, nada, eles simplesmente convivem. Bom, em uma comunidade como essa, talvez até a gente não conseguisse encontrar Estado, mas necessariamente o direito estaria presente. Por quê? Porque, embora tudo pertencesse a todos, como naquela casa do Big Brother, no momento em que um deles dissesse, olha, vou apropriar-me disto exclusivamente para mim, todos os demais diriam, não, você não pode fazer isso. Tudo que se utiliza aqui pertence a todos. Bom, pois bem, no momento em que essa pretensão individual fosse repelida, estaria aí presente o direito, ao estatuir que todos os bens acabariam por pertencer à coletividade. De onde a gente consegue extrair algo que vai ser abordado por mim no comecinho da nossa próxima semana, no parágrafo 2º desse conjunto de slides. Ubi societas ibi ius, ou seja, onde quer que haja pluralidade de pessoas, societas não significa sociedade no sentido técnico e jurídico e contratual da expressão. Ubi societas, onde quer que exista pluralidade de pessoas, ibi ius, necessariamente haverá direito. Bom, agora, feita essa observação, nós podemos perceber que a peculiaridade do direito, como nós vimos, está no fato de que ele é o único processo que consegue vincular as condutas de maneira incondicional.
Mais um trecho aqui do querido professor Marcos Bernardes de Mello, professor titular da Universidade Federal de Alagoas. Ele diz: os processos de adaptação social, embora se constituam de normas de natureza comportamental, não têm, exceto o direito, o poder de vincular incondicionalmente as condutas, de onde ficarem à mercê da adesão das pessoas. É o caso da religião, é o caso da moda. O direito, diferentemente, é obrigatório, e nisso consiste o elemento que o caracteriza e o distingue dos demais processos de adaptação social. Ou seja, ele pode ser imposto às pessoas, mesmo que contra a sua vontade, de maneira coercitiva. E aí vocês me perguntariam, professor, e por que o direito pode ser imposto de maneira coercitiva às pessoas, mesmo que contra a sua vontade? Bom, para oferecer essa resposta, nós temos de recorrer a uma série de fundamentos, e esses fundamentos variam de autor para autor. Uma série de fundamentos bastante legítimos e bastante mencionados para dar como resposta razoável para a pergunta formulada são os fundamentos axiológicos, ou seja, os valores. Eu devo observar as regras jurídicas porque elas são justas, por exemplo. Mas e se uma regra não for justa? Será que eu estou autorizado a desobedecê-la? Vamos tratar de um exemplo. Eu morava, como disse a vocês, em São Paulo até 2019. Todos os dias da semana, segunda a sexta, eu tinha de vir de São Paulo aqui para São Bernardo do Campo, 2 vezes. De manhã, voltava na parte da tarde, e no final da tarde estava aqui em São Bernardo de volta. Dava minha aula e às 11 horas da noite eu voltava para São Paulo. Era um pouco desgastante, sem dúvida alguma, mas principalmente às terças-feiras, dia do rodízio municipal de veículos automotores. Aí eu precisava ficar aqui em São Bernardo do Campo praticamente o dia inteiro. Ah, professor, isso ocorria com você, mas ocorre também com todo e qualquer sujeito que more na cidade de São Paulo. Acaba sendo restrito mesmo. Tem a sua liberdade de locomoção prejudicada em função do rodízio municipal. Eu digo a vocês, não. O meu vizinho de porta da frente do apartamento lá do Vitor Peleja dava aula aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, todos os dias, e aliás, chegava atrasado. Nunca respeitou o rodízio municipal de veículos, não. Vocês falam, mas como assim? Ele tinha um carro mágico? Vinha flutuando? Não tinha chapa? E eu digo, não, ele tinha 2 automóveis. Um que ele utilizava segundas, quartas, quintas e sextas, e outro que ele utilizava exclusivamente às terças-feiras. E aí vocês me dizem, bom, professor, mas aí é lógico, né? Ele fez um investimento maior, ele empatou um bom dinheiro aí para ter essa comodidade de acordar mais tarde. Isso é verdade. Mas, de toda forma, a regra do rodízio municipal de veículos automotores restringia muito mais a minha liberdade de locomoção do que a dele. Quer dizer, então, que quem não tem dinheiro acaba sofrendo mais do que quem tem dinheiro? Bom, se esse tipo de argumento que eu trouxe a vocês os acabou sensibilizando, nós estamos diante de uma regra injusta. E aí, estou eu autorizado a descumprir a regra simplesmente pelo fato dela ser injusta? Não. Quando eu estou diante de uma regra insatisfatória no que diz respeito aos seus valores, eu preciso me socorrer de uma de 2 alternativas. Ou preciso demonstrar que ela contraria alguma espécie de valor constitucional, de regra constitucional que sobre ela esteja, e aí eu demonstro inconstitucionalidade e a norma vai ser expelida do sistema jurídico, ou então preciso convencer o legislador da conveniência de não se manter aquela regra. E aí ela acaba sendo expelida do sistema à custa de um esforço chamado de revogação, e que nós vamos estudar na aula de número 4. Bom, mas se não for promovida a demonstração da inconstitucionalidade e nem produzida a revogação, mesmo que uma norma se revele injusta, ela precisa ser observada. Ela não perde o seu valor enquanto norma jurídica. As normas devem tender a ser justas, mas se ainda assim se revelarem injustas, nem por isso eu estarei autorizado automaticamente a desobedecê-las, a inobservá-las. Por isso, esse primeiro fundamento axiológico não me parece convincente. O segundo fundamento que eu apresento aqui no primeiro alvéolo são os chamados fundamentos dogmáticos. O que é um fundamento dogmático, professor? Vamos imaginar o seguinte: a mãe fala com o filho, filho, come esse espinafre que eu preparei para você. Refoguei no alho, no azeite, está bem temperado com sal, está bem gostoso. A criança experimenta e não gosta, lógico. E aí ela fala, não vou comer. Aí a mãe incentiva de novo e diz, mas coma, porque daí você vai fazer igual o Popeye, você vai ficar forte, vai ficar um sujeito alto, não vai ficar baixinho igual o professor Estevam.
E a criança astuta diz assim, não, tudo bem, mas no ano que vem eu começo a comer. Por hora eu não vou comer espinafre, não. Ah, mas daí a mãe olha e fala, você vai comer esse espinafre porque eu estou mandando. Esse é um fundamento dogmático. Um exemplo em matéria jurídica. Por que eu devo observar determinada regra? Olha, porque ela emanou da autoridade competente, porque ela observou o procedimento legislativo adequado e também porque ela não contraria nenhuma norma hierarquicamente superior. Essa é uma espécie de justificação dogmática para a observância de uma norma jurídica. Alguns alunos, aliás, anotam de maneira frenética esses três elementos, como se eu estivesse fazendo uma grande revelação. Norma oriunda da autoridade competente, que observa o procedimento legislativo adequado e que não contraria nenhuma norma hierarquicamente superior. Pois bem, acabamos de legitimar o nazismo, porque foi exatamente essa a resposta dada pelos carrascos nazistas quando eles foram emparedados lá em Nuremberg para se defender. Escuta, como é que vocês fizeram essas atrocidades? Eles indagaram e eles disseram, não, nós só estávamos cumprindo ordens emanadas da autoridade competente, ordens que observaram o procedimento legislativo adequado e que não contrariavam, aliás, implementavam as diretrizes estabelecidas pelo Terceiro Reich. E o que aconteceu com eles? Escaparam ilesos ou acabaram sendo condenados? Lógico que foram condenados, porque esses fundamentos dogmáticos, também isoladamente considerados, não resolvem todos os problemas, não solucionam todas as questões. Resolvem 90%, 99% dos casos, mas não 100% dos casos. Alguns alunos diriam assim, mas professor, uma espécie de fundamento que resolve 99% dos casos é um ótimo fundamento. E eu diria a vocês, olha, isso para mim é bastante relativo. Se eu sou um professor ou um advogado e tenho um estagiário que resolve 99% dos meus problemas, eu sou um chefe muito feliz. Agora, se eu sou um marido que tem uma esposa que é fiel a mim 99% do tempo, eu não sou um marido completamente feliz, não. Pelo menos falo no meu caso, né? Então, um fundamento que serve para explicar o porquê as normas jurídicas devem ser observadas em 99% dos casos, não me parece um fundamento isoladamente legítimo. Por isso que a gente precisa seguir para o terceiro fundamento apresentado aqui no slide, o fundamento justnaturalista. Vocês vão ouvir falar com o professor Elcio Madeiro, o professor Helmut Steinwacher, em Direito Romano, que jus é um prefixo que sinaliza algo como sendo jurídico, como sendo afeto ao direito. E fazendo-se uma tradução muito simplória de justnaturalismo, nós poderíamos redundar na noção de direito natural. O que é direito natural, professor? Bom, de maneira bastante simplificadora, eu diria que direito natural é a crença na existência de orientações, de preceitos, de diretrizes que seriam válidas em quaisquer quadrantes espaço-temporais. Um direito que valeria em qualquer tempo, em qualquer espaço. Professor, você acredita no justnaturalismo? Olha, eu digo a vocês, eu não acredito, mas respeito quem acredite. Eu acredito em Deus e respeitam a mim por acreditar na divindade, então eu tenho que respeitar também quem acredita no justnaturalismo, dando a ele, por exemplo, a noção, a contextura dos chamados direitos humanos. É que eu, pessoalmente, não acredito na noção. E vocês vão me dizer, mas por que você não acredita, professor? Bom, eu vou fazer uma pergunta agora. E eu pediria a vocês que respondessem, não necessariamente no chat, no microfone, mas mentalmente aí, com vocês mesmos. Me digam, algum de vocês é a favor da escravidão? Quem? Um só? Como é seu nome? Aristóteles? Puxa, Aristóteles, e por que você é a favor da escravidão? E ele tecla no chat, porque existem homens que valem mais e devem usar os outros homens, e existem homens que valem menos, que devem ser utilizados por eles. Eu respondo e teclo, mas Aristóteles não diga isso. Aristóteles, você tem uma forma de pensar muito pouco democrática. E ele tecla em resposta, e quem disse que a democracia é a melhor das formas de governo? Eu prefiro a aristocracia. Pronto. Em pouquíssimas tecladinhas, em pouquíssimas linhas, lá que esse tal de Aristóteles põe abaixo o mito democrático e o repúdio absolutamente natural nos dias de hoje à escravidão. Ora, e por que eu faço questão de trazer essas duas questões e o nome de Aristóteles? Não é um cabeça de bagre como Estevão, estou trazendo um dos maiores pensadores da antiguidade.
para que vocês percebam que muito dificilmente eu consigo encontrar diretrizes que sejam válidas e admissíveis em quaisquer quadrantes espaço-temporais. Alguns de vocês podem dizer assim: ih, professor, mas você está apelando, você voltou lá para Aristóteles, eu quero saber agora, 2021. Pois bem, agora, entre nós, prevalece o quê? A monogamia ou a poligamia? Alguns de vocês vão responder sem hesitar, a monogamia. E eu diria, entre nós, quem, cara pálida? Entre nós que vivemos sob a Constituição Federal de 88, prevalece a monogamia, naturalmente. Mas, entre nós que vivemos sob o Corão, o Corão acaba permitindo a poligamia. De modo que, a meu ver, é bastante difícil, mesmo considerando-se os dias atuais, estabelecer diretrizes que venham a ser consideradas como admissíveis ou como justificadoras da observância de regras jurídicas em quaisquer quadrantes, pelo menos espaciais, quanto mais espaciais e temporais. Resta o último dos fundamentos, que são os fundamentos sociológicos, e esses me parecem os mais frágeis. Eu tenho de observar as regras jurídicas porque todo mundo observa. Não. Quer dizer, então, que se o prefeito decreta o toque de recolher das 22 às 5 da manhã, e alguém resolve infringir a regra, eu estou autorizado a descumprir a regra, ela perdeu o seu valor, perdeu a sua autoridade, a sua imperatividade. Na verdade, esse fundamento é dos mais capengas. E o que a gente consegue obter a partir dessa espécie de exercício de análise que nós fizemos até agora? Nenhum dos fundamentos isoladamente considerados é suficiente para justificar a observância das regras jurídicas. Nem isoladamente considerados os fundamentos axiológicos ou valorativos, nem os dogmáticos, tampouco os naturalistas ou sociológicos. Apenas quando eu tomo todas essas explicações em conjunto é que eu consigo dar alguma espécie de justificativa um pouco mais plausível, um pouco mais fundada para a pergunta: por que as normas jurídicas precisam ser observadas, mesmo que contra a vontade daquele que é o seu natural destinatário? Eu gostaria aqui, quase que encerrando a nossa conversa de hoje, de diferenciar três espécies de normas fundamentais: as normas morais, as normas jurídicas e as normas sociais. Quando eu falo em normas morais, eu não estou falando nas normas ou nas morais coletivas ou religiosas, eu estou falando moral na acepção kantiana da expressão. Vejam, vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu, Estevão, vou encontrar agora, na hora do almoço, no almoço de amanhã, do sábado, eu vou encontrar minha esposa lá na Praça da Sé. E aí vamos imaginar o seguinte: eu deixo meu automóvel no metrô e acabo indo pela linha azul até que acabo descendo na Estação da Sé. Ela trabalha nas proximidades do pátio do colégio, mas para relembrar o período em que eu estudei lá no centro de São Paulo, eu resolvo descer pela saída da Praça da Sé, do ladinho da Catedral. E quando eu estou passando na frente da escadaria, um sujeito sentado na Catedral, na escadaria, me diz: moço, me dá um dinheiro? Imediatamente eu meto as mãos no bolso e acabo tirando umas moedas que eu entrego para o sujeito que me as pedia. Pergunto: meu comportamento é moral? É imoral ou é indiferente à moral? O que vocês acham? Ah, professor, eu acho... Olha, é melhor não responder, porque eu não dei dados suficientes para que a gente ofereça qualquer espécie de resposta. Os dados que eu dei nesse exemplo simplesmente se circunscrevem, se limitam a uma descrição da conduta por mim praticada. Mas eu não disse nada a respeito da minha ordem de intenções. Como assim? Bom, primeira situação. Desço lá na Praça da Sé e o moço da escadaria: moço, me dá um dinheiro. Eu meto as mãos no bolso e entrego-lhe as moedas. Mas por que eu fiz isso? Porque eu vou almoçar com a minha esposa, estou todo feliz, então também quero que ele tenha um bom almoço. Bom, nesse caso, por mais que ele gaste aquela importância numa pedra de crack, e a pedra de crack leve a uma overdose e ele acabe falecendo, por mais que esse desfecho trágico acabe se verificando, o meu comportamento é um comportamento moral. Porque a minha intenção foi a de proporcionar benefício a um semelhante. Segunda situação. Moço, me dá um dinheiro. Eu meto as mãos no bolso, entrego as mesmíssimas moedas. Mas por que eu fiz isso? Porque eu olhava para trás e via que a minha esposa estava chegando. E no dia anterior, ela tinha dito para mim, antes de dormir:
Estevão, não conheço um ser mais sovina, mais muquirana, mais mão de vaca, mais avarento do que você. E aí, diante daquela oportunidade, o sujeito falou, moço, me dá um dinheiro. Eu vi que ela estava chegando, meto as mãos no bolso, pego as moedas e entrego, pensando, Estevão é um magnânimo. Nesse caso, o meu comportamento é um comportamento imoral. E por que ele é imoral? Porque eu me servi de um ser humano, dotado kantianamente de dignidade, e me utilizei dele como se fosse um instrumento, como se fosse um objeto, dotado de valor ou de utilidade, para fazer média com outra pessoa. Olha que interessante, meu comportamento é imoral, ainda que o sujeito tenha saído de lá feliz da vida. Terceira situação, moço, me dá um dinheiro. Eu saco as moedas e entrego as moedas para ele. Por quê? Porque eu quero que ele almoce? Não. Porque eu quero fazer média com alguém? Tampouco. Simplesmente eu caminhava pela Praça da Sé e aquelas moedinhas ficavam tilintando no meu bolso e atrapalhando a minha concentração. Eu queria pensar na preparação da aula de vocês, em algum artigo que eu queria escrever. Bom, o fato é, entreguei as moedas e não queria nem beneficiar e nem queria me servir do sujeito como se fosse um cofrinho. Meu comportamento é completamente indiferente à moral. Notem, são 3 situações em que, do ponto de vista jurídico, o que nós tivemos foram doações. Só que o julgamento a respeito dessas 3 hipóteses é inteiramente diferente à custa de uma investigação, não das condutas, mas da ordem de intenções que estava por detrás dessas condutas. Notem que eu só posso concluir se um comportamento foi conforme, contrário ou indiferente à moral, fazendo-se uma investigação do estado, da consciência do Estevão. A única pessoa que, aliás, pode formular esse tipo de julgamento sou eu mesmo. Por isso que a moral, no sentido kantiano da expressão, pressupõe um julgamento de foro íntimo. É um sistema autônomo. Autônomo vem de autonomos, nomos, normatização. É o Estevão que avalia se cumpriu ou não cumpriu determinado preceito moral e que vai aplicar a própria sanção. A sanção autônoma, por excelência, é o arrependimento. Não sei se vocês se lembram daquele filme, se assistiram, o Código da Vinci. Tem lá uma personagem bastante peculiar, o Silas, hiperbólico, pitoresco, né? Que comete as maiores atrocidades e tempos depois ele retorna à sua célula, não tem ninguém observando e ele arrependidamente acaba se flagelando. É um retrato autêntico de uma sanção moral, porque é uma sanção infligida pelo próprio infrator contra si mesmo, fazendo-se uma apuração, uma aferição no tribunal da própria consciência, num tribunal de foro íntimo. Nas regras sociais e nas regras jurídicas, o julgamento é externo. Não se analisam as intenções, pelo menos em uma primeira preocupação. As intenções, quando muito, têm uma importância secundária. Às vezes até tem a diferença entre homicídio culposo e doloso. Mas, de toda forma, elas não têm aquela importância central no nosso sistema. Qual a diferença, então, entre as sanções sociais e as sanções jurídicas? Entre as regras sociais e as regras jurídicas? As regras sociais, elas pressupõem uma aplicação de sanção por parte de todo o corpo social. Imagine o seguinte exemplo. Depois da aula, é um exemplo, eu os convido todos para jantar. E o que é que nós vamos jantar? Nós vamos jantar uma sopa. Não sei se vocês gostam de sopa. Existem 4 alimentos que eu detesto com todas as minhas forças. Primeiro, sopa. Depois, omelete. Eu odeio omelete com toda a minha energia. Odeio também arroz doce e canjica. São comidas, para mim, do demônio. Mas vamos supor, no exemplo, que nós vamos tomar uma sopa. Então, todos os alunos e o professor reunidos numa tábua redonda, e os alunos muito educados esperam o professor começar a degustar sua sopa para ingerir o alimento. E aí, que quando vocês esperam o professor iniciar a refeição, em lugar de eu pegar a colher, eu pego o prato e ingiro a sopa sem utilizar nenhuma espécie de talher. Vocês falam, não é possível, mas que sujeito mais porco. E aí vocês não percebem, no final eu ainda passo a mão no prato e fico lambendo a mão para aproveitar o último restinho da sopa. Vocês dizem, meu Deus do céu, ninguém pode ser tão porco assim. E é bacharel, mestre, tem doutorado, como é que pode uma coisa dessas? Olha como vocês estão sendo injustos. Vocês sabem o porquê desse tipo de comportamento do Estevão? Porque todos os dias pela manhã, antes de eu acordo e antes de eu abrir o segundo olho, abro um olho só,
já entro no site da Sabesp para saber qual o nível do manancial lá do reservatório do Cantareira. E como eu vejo que tem chovido pouco e que o nível do Cantareira está decrescendo cada dia mais, eu falo, como é que eu vou colaborar? Vou colaborar economizando lá no ato de se lavar, por exemplo, um talher ou um prato. Nesse caso, percebam, por mais estúpida que seja a minha economia, do ponto de vista moral, eu tenho uma ótima intenção e o meu comportamento é louvável. É estúpido, é porquinho, é anti-higiênico, mas é louvável do ponto de vista moral. Mas, surpreendentemente, quando eu vou me despedir de vocês, eu falo, olha, muito obrigado, foi um prazer tê-los aqui em casa, vocês não querem me cumprimentar. E, aliás, eu não disse que o representante de classe não quer me cumprimentar. Eu disse que nenhum de vocês quer me cumprimentar. Por quê? Porque a sanção social toma em consideração não a consciência do sujeito, mas sim a sua conduta, e ela é infligida não por um sujeito específico, incumbido de desfechar a sanção pelo corpo social. Não, ela é infligida por todo o corpo social, por todos os destinatários daquele tipo de padrão de comportamento. É diferente, por exemplo, do fato de eu não aparecer em sala de aula e aí vocês se dirigirem à coordenação ou à direção exigindo providências, né? Vocês falam, olha, o professor não veio dar aula, queremos que alguma consequência seja verificada com relação a ele. E aí sim, o diretor acaba me demitindo a bem de serviço público. Realmente foram vocês, alunos, que fizeram com que as consequências jurídicas fossem aplicadas, fossem precipitadas. Mas quem aplicou a sanção contra mim foi o diretor, uma autoridade previamente constituída e que tem essa missão específica de aplicar a sanção contra o infrator de uma determinada regra. Notem que, com relação a essas diferenciações que eu fiz agora, duas espécies de ressalvas precisam ser feitas e elas me parecem muito importantes. Primeiro, as sanções jurídicas não são necessariamente sanções estatais. Uma organização criminosa, um bando de salteadores, por exemplo, o primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho, qualquer organização, pode ser considerada como um organismo jurídico. Tem o seu código de condutas e tem a previsão anterior de que, em caso de infração a determinadas espécies de regras, tais sanções serão aplicadas por um tribunal do crime previamente constituído. É uma sanção jurídica, não é uma sanção meramente social. Lógico que esse código de condutas não vai ser referendado pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. Fique claro isso. Segunda espécie de conclusão precipitada e que deve ser afastada. As sanções sociais ensejam mera reprovação, elas são menos graves do que as sanções jurídicas. Não. Em alguns casos, por exemplo, crimes hediondos como o de violação sexual, as sanções jurídicas são contundentes, mas ainda assim, muitas vezes, elas não atendem àquilo que a população espera. E se o sujeito que infringiu uma dessas determinadas regras acaba caindo nos braços da população, às vezes ele acaba sendo morto, acaba sendo linchado. A sanção social, que é difusa, que eu não consigo identificar quem infringiu, acaba sendo muito mais contundente do que a sanção jurídica. Vejo que nessas épocas aqui de Big Brother Brasil, de internet, cultura de cancelamento, a cultura do cancelamento, esse tipo de ato, evidencia eminentemente uma sanção social, que não apenas é difusa, eu não consigo identificar de onde vem, é como o vento que vem em minha direção, eu consigo saber em que sentido o vento está, mas eu não consigo identificar propriamente sua origem, mas além disso, a sanção social, ela acaba sendo normalmente desproporcional. Por mais que o infrator tenha violado uma determinada regra, pisado fora da linha, a consequência muitas vezes acaba sendo muito mais violenta do que a própria infração praticada. Para a gente encerrar, vamos trazer aqui à colação a fala de um dos mais importantes autores do direito brasileiro de todos os tempos, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Esse autor, alagoano, falecido há muitas décadas, ele teve a oportunidade, inclusive, de trocar correspondências com Albert Einstein e fez alguns reparos à teoria da relatividade. Vocês vão dizer, mas que pretensioso ele era, não? E eu diria, ele recebeu resposta do Albert Einstein dizendo que muitas das críticas não pareciam pertinentes, mas que algumas delas efetivamente deram origem a alguns reparos à teoria do físico alemão. Então vejam que não estamos falando de um sujeito qualquer. Que, embora
também pudesse navegar em matéria de física, em matéria de poesia, em matéria de muitas áreas do conhecimento, dedicou sua existência sobretudo ao direito. E ele diz o seguinte: a obrigatoriedade das normas jurídicas se resume à sua incidência, que, transformando seu suporte fático em fato jurídico, subordina às suas normas as condutas relacionadas àquele fato. Se a norma incide, tem de ser aplicada por quem tem essa responsabilidade no organismo social. Se da aplicação resulta a sanção, é irrelevante, porque essa é característica de alguns tipos de normas, não de todas. Aqui duas palavras me chamam muito a atenção: incidência e aplicação. Se um aluno entra por essa sala, dá um tiro no professor e o professor morre, certamente a norma do artigo 121 do Código Penal incidiu. Matar alguém, ele atira no professor e o professor morre. Aquilo que é descrito pelo legislador foi praticado na realidade concreta. A incidência é um fenômeno lógico, não depende de ninguém para que se verifique. Agora, se esse sujeito que atirou contra mim agradou aos alunos, se estão todos mancomunados para tentar cobertar o assassino, talvez o Poder Judiciário não consiga aplicar as consequências àquele que infringiu o comando do artigo 121 do Código Penal. Nesse caso, a incidência terá havido. Não há nenhuma espécie de elemento que possa impedir a ocorrência de um fenômeno lógico, mas talvez a aplicação da norma jurídica venha a ser obstada graças a esse tipo de armadilha, né, desse tipo de armação. Quanto maior for a coincidência entre incidência, fenômeno lógico, e aplicação, fenômeno sociológico ou empírico, mais confiável, mais dotado de credibilidade é um sistema. Quanto maior for a distância entre o direito imposto pelo legislador e o direito efetivamente aplicado por parte do Poder Judiciário, é o caso das chamadas leis que não pegam, leis que não colam, como, por exemplo, a contravenção penal de anotar jogo do bicho, do jogo do bicho. Por mais que seja uma infração penal, muita gente pratica e praticamente nada acaba acontecendo. Quanto maior for a distância entre a incidência das normas jurídicas e a aplicação das consequências, tão menos efetivo, tão menos dotado de credibilidade acaba sendo o nosso sistema. Bom, para efeito da nossa conversa dessa semana, eu considero essa fala bastante suficiente e já adianto que na próxima semana nós nos encontraremos, creio eu que na quinta-feira, para dar continuidade a essa aula de número 1 sobre os conceitos fundamentais do fenômeno jurídico e vamos encerrar essa aula na próxima sexta-feira. Então fiquem atentos, porque entre hoje e amanhã eu vou colocar à disposição de vocês esse texto de 16 páginas do professor Marcos Bernardes de Mello. Meus caros, se vocês tiverem qualquer espécie de dúvida, por gentileza, entre em contato comigo sempre, tá? Estevam, com E na frente, né? Estevam, com N de navio, pousada, @direitosbc.br. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, fico à disposição para todo necessário, e se não tiverem perguntas, um grande abraço a vocês e até a próxima semana. Tchau, pessoal! Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor.